Lewis Hamilton deixou o circuito de Imola completamente eufórico, mas também misteriosamente cauteloso. Após uma corrida intensa e cheia de reviravoltas, o heptacampeão soltou uma declaração que deixou os fãs e especialistas com a pulga atrás da orelha. Não quero zicar, mas o carro tava freaking mega. Mas por que tanto cuidado nas palavras? O que ele viu na performance da Ferrari que preferiu esconder? A corrida marcou não só sua melhor colocação do ano até agora, mas também revelou um nível de conexão com o carro vermelho que ainda não tinha sido visto em 2025. O britânico largou em 105 e, com uma estratégia afiada e decisões certeiras da equipe, ultrapassou ninguém menos que Charles Leclerc, seu próprio companheiro, além de Alexander Albon, para cruzar a linha de chegada em quarto lugar. Mas não é só o resultado que está chamando a atenção, é a forma como ele chegou lá e o que isso indica sobre os bastidores da Ferrari. Hamilton foi cirúrgico nas palavras, mas deixou escapar o suficiente para acender os alertas em Maranello e no pé do inteiro. A sinergia com o carro hoje foi incrível. O que ele quer dizer com isso? Que finalmente encontrou um acerto de carro ideal ou que a Ferrari pode estar escondendo o jogo até o momento certo? Após um sábado decepcionante com os dois carros, fora do Q2, o desempenho no domingo foi uma virada completa de roteiro, com a equipe acertando o passo no ritmo de corrida, como raramente se viu este ano. Segundo Hamilton, o setup funcionou perfeitamente, o carro estava insano de guiar e o trabalho da equipe nos boxes foi impecável. Mas o que mais chamou a atenção foi o tom de alerta: não quero zicar. Isso levanta a questão: será que a Ferrari finalmente encontrou o caminho certo no desenvolvimento? E será que Lewis já sentiu o cheiro da primeira vitória com o carro vermelho, mas está evitando falar para não atrair olhares indesejados da Red Bull ou Mercedes? Lando Norris cruzou a linha de chegada em Imola e já foi direto ao ponto. Não tínhamos ritmo suficiente para vencer. A declaração no rádio após a corrida soou mais como um desabafo do que como uma análise estratégica. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso e por essa fala tem causado tanta repercussão? O que ficou claro, segundo o próprio Norris, é que Max Verstappen teve uma vantagem clara e decisiva na Itália. O britânico não só elogiou a performance do rival, como praticamente admitiu que a Red Bull estava em outro nível. A dúvida que paira é: essa superioridade foi resultado de um salto técnico da Red Bull ou um erro grosseiro da McLaren que custou caro? A corrida revelou mais do que uma diferença de desempenho. Ela escancarou uma fragilidade estratégica da McLaren, e isso pode mudar completamente os rumos da briga pelo título. Enquanto Max Verstappen dominava a Imola com frieza cirúrgica, seus rivais na McLaren afundavam em escolhas duvidosas. Oscar Piastri, por exemplo, adotou uma estratégia de duas paradas completamente fora de timing, ficando preso no tráfego e perdendo terreno precioso. Já Norris, embora tenha superado o companheiro e terminado em segundo, declarou abertamente que nem ele nem a equipe tinham armas para desafiar Verstappen naquele domingo. Mas o mais impressionante, mesmo com problemas de desgaste de pneus causados pelas novas atualizações no carro da Red Bull, Max controlou a corrida do início ao fim sem ser ameaçado. Isso levanta uma questão muito séria. Se a Red Bull está com problemas e ainda assim vence com facilidade, o que acontecerá quando acertarem de vez o carro? E pior, Verstappen está basicamente correndo sozinho, já que Yuki Tsunoda, no outro carro da Racing Bulls, não oferece qualquer suporte estratégico real à equipe principal. Max Verstappen, com um movimento cirúrgico na primeira curva do GP da Emília-Romagna, arruinou toda a estratégia ousada da McLaren e deu início a uma aula de gerenciamento de corrida. Enquanto Oscar Piastri saltava da pole, cheio de expectativa e com a confiança de quem lidera uma equipe em ascensão, Verstappen o envolveu na curva Tamburello e o ultrapassou por fora com uma frieza brutal. A partir daí, o holandês controlou a prova como um maestro implacável, enquanto a McLaren se perdia em seu próprio plano dividido entre stints curtos e apostas duvidosas. A pergunta que fica é: a McLaren perdeu a corrida? Ou foi Verstappen que venceu já na primeira volta? Leclerc e Sainz lutaram com unhas e dentes, mas o DRS virou um pesadelo vermelho. A Ferrari até tentou, mas não há estratégia que sobreviva. Há um trem de DRS interminável. Leclerc chegou a desabafar no rádio com palavrões e com razão, preso atrás de rivais mais lentos, sem janela para pit stops e com uma estratégia engessada,
o monegasco viu sua corrida virar uma verdadeira tortura em pista. Mesmo assim, a equipe italiana conseguiu salvar pontos valiosos em uma corrida que tinha tudo para ser um desastre completo, especialmente diante de uma torcida apaixonada em Imola, a cereja do bolo Carlos Sainz, precisando disputar roda a roda com Tsunoda e reclamando de toques que os comissários ignoraram solenemente. Para uma equipe que sonha com títulos, o GP da Emília-Romagna serviu apenas para mostrar o quanto ainda falta em consistência estratégica e leitura de corrida. Enquanto Verstappen fazia uma corrida limpa e direta, a McLaren se complicava com uma divisão estratégica que, no fim, só favoreceu seu rival. Piastri foi jogado numa estratégia de 2 paradas e até conseguiu escalar o pelotão com boas ultrapassagens, mas ficou claramente prejudicado pelo ritmo forte de Norris, que foi deixado em pista por mais tempo e acabou herdando o segundo lugar. Gabriel Bortoleto chegou a Imola com a confiança em alta e a promessa de mostrar serviço diante de um grid feroz. Mas o que se viu no fim do GP da Emília-Romagna foi um brasileiro frustrado com a 18ª colocação e, principalmente, com a estratégia adotada pela equipe Stake Sauber. A pergunta que não quer calar é: por que insistiram em 3 paradas em um traçado onde a ultrapassagem é um milagre e a pista não perdoa erros táticos? A Sauber entregou a corrida de bandeja? Segundo o próprio Bortoleto, o ritmo com os pneus duros era competitivo, mas essa força simplesmente desapareceu entre pitstops e decisões equivocadas. E o mais curioso, o próprio piloto admitiu que Gasly, que largou bem à frente com uma estratégia semelhante, também afundou na classificação. Afinal, quem decidiu por 3 paradas? E por que essa aposta tão arriscada em um circuito onde o undercut quase nunca funciona? O mais chocante nessa história é o fato de que ninguém parece saber exatamente por que essa estratégia foi executada. Bortoleto admite que precisa verificar as razões da escolha e entender por que perdemos tanto tempo com isso. E isso expõe um problema ainda mais profundo: a comunicação entre piloto e equipe. Uma decisão dessas não pode ser feita no escuro ou sem revisão posterior. Em um grid onde milésimos definem a sobrevivência de um projeto, errar dessa forma é o mesmo que cavar a própria cova no campeonato. O ritmo estava lá. O carro respondia bem com os pneus duros, e mesmo assim optaram por um caminho que só acumulou perdas. É o tipo de falha estratégica que não se espera nem de uma equipe do meio do pelotão, quanto mais de uma que precisa desesperadamente provar que merece continuar na Fórmula 1. Durante a corrida, Bortoleto manteve um ritmo próximo de Gasly e Lawson sem perder terreno. Isso deveria ter sido suficiente para sinalizar à equipe que o carro estava competitivo e que valia a pena apostar em uma estratégia mais simples, mais direta, mas não. Insistiram em mexer onde não deviam. 3 paradas em uma corrida, sem grandes incidentes e com apenas um safety car virtual. É quase uma sentença de morte. E mais, o piloto ainda teve que lidar com uma neutralização arrastada causada por Antonell, que só ampliou o caos. Se a intenção era dar um salto na tabela, o resultado foi o oposto. E o que é mais revoltante, essa não é a primeira vez que a Sauber toma decisões questionáveis em momentos cruciais. A culpa é do safety car ou da falta de visão tática da equipe? Claro, há quem culpe o safety car virtual pelo desastre, mas sejamos francos, todas as equipes enfrentaram o mesmo cenário. A diferença está na leitura de corrida, na capacidade de antecipar variáveis e agir com inteligência. Bortoleto até tentou justificar. É fácil dizer agora que se eu tivesse largado com os pneus duros, talvez estivesse nos pontos.